Faz este sábado, 1 de julho, um ano completo, inteirinho, de Luís Montenegro à frente do PSD. Foi politicamente, porventura, o pior ano para o governo de António Costa. Soube o líder do maior partido da oposição tirar partido disso? Aguardemos as jogadas dos nossos 4 ases na segunda parte. As regras do Fora do Baralho ditam que primeiro tiramos cartas à sorte e a primeira carta que rola aqui para cima da mesa é de espadas, logo a abrir, Susana Peralta, para o PCP, que não pagou a segurança social de uma trabalhadora durante 8 anos. Afinal, temos aqui um partido faz de conta dos trabalhadores? Sim, é engraçado até, porque isto tem contornos, toda a história tem contornos verdadeiramente recambulescos. Portanto, trata-se de uma trabalhadora do PCP que precisa estar com problemas de saúde e, portanto, por isso vai tentar obter a sua reforma antecipada, para a qual, em princípio, de acordo com as regras, a trabalhadora julga que qualificava. E depois ela faz uma simulação no site da Segurança Social e não sei o quê, e verifica que não qualifica porque lhe faltam 8 anos de descontos. E esses 8 anos de descontos faltam-lhe porque a sua entidade empregadora nunca fez os descontos. E então a senhora entra em contacto com a sua entidade empregadora, que neste caso é o Partido Comunista Português, e segundo a própria, e aqui eu vou aproveitar para dizer uma palavra que há tanto tempo que não digo e que eu acho que fazia mesmo a falta de dizer. Tenho medo disso. Não tenhas, é dicionarizada, acho eu. A segunda própria diz que o PCP anda a engonhar. Eu acho que esta palavra é muito boa. Portanto, temos o PCP a engonhar relativamente a direitos fundamentais dos trabalhadores, de uma trabalhadora sua, neste caso, e a engonhar relativamente a um dos pilares do nosso Estado Social, que é a Segurança Social, que é um mecanismo de seguro social que funciona precisamente para proteger os trabalhadores e as trabalhadoras de riscos importantes, como esta pessoa que, estando com problemas de saúde, precisa de deixar o mercado de trabalho um pouco mais cedo. E pronto, daquilo que eu pude perceber, não encontrei ainda reação do PCP a esta história, portanto não sei, vamos lá ver, enfim, espero que haja a breve trecho de desenvolvimentos. A senhora está muitíssimo bem representada pelo grande advogado da classe operária, que é o Garcia Pereira, que julgo que vai, obviamente, fazer valer os direitos da senhora. Já agora, só mais 2 notas, para além do engonhanço. A primeira nota é que, para resolver o problema, basta o PCP fazer as contribuições em atraso. Portanto, isto não se trata de uma impossibilidade e agora como é que vamos fazer? Enfim, o PCP podia sempre, obviamente, também optar por pagar o salário à senhora no tempo necessário até ela qualificar, mas nem sequer é isso. Portanto, basta chegar lá com o dinheirinho, parar de engonhar, pagar e a partir daí a senhora tem a sua situação regularizada. Esta é a primeira nota. A segunda nota é que a senhora diz, e mais uma vez nós ainda não sabemos o que é que o PCP diz, que o PCP não quis pagar, portanto não quis fazer isto, porque não queria que esta história viesse a público. E no fundo está a assumir que esta pessoa, que é mais funcionária do PCP do que representante dos seus próprios interesses enquanto indivíduo, o que também mostra bastante bem, enfim, a forma de funcionar do PCP, não é? De facto, os seus funcionários, em princípio, há aqui uma pessoa, pelo menos no painel, que está mais qualificada do que eu para falar disso, que é o Luís, mas que fazem parte daquele corpo que é o partido e, obviamente, a senhora jamais iria vir a público denunciar uma situação que é manifestamente lesiva dos seus interesses numa situação de enorme fragilidade, que é uma situação de doença de uma pessoa já com alguma idade. Será um caso isolado? Não sabemos, não é? Isso agora vamos ver. Eu confio no Garcia Pereira para só ver mais eles virem a público. Mas vamos esperar. E pronto, ficou a minhas espadas para o PCP, grande defensor da classe operária, por este tratamento. Já agora, se googlarmos PCP Trabalhadores de Segurança Social, com estas palavras-chave, aparece um artigo do site do PCP que diz valorizar os direitos dos trabalhadores da Segurança Social. Acaba por ser aqui um pouco irónico. Muito bem. Queria só aqui chamar a atenção para que essas coisas às vezes acontecem. E, portanto, o que se tem de fazer é pagar o que está em atraso. A partir do momento em que se começa a engonhar, eu penso que se entra aqui na situação do crime, porque isto está previsto no Código Penal e existe no Código Penal a figura de abuso de confiança contra a segurança social. E tem precisamente a ver com a situação em que as empresas não pagam os descontos quando havendo má-fé. Uma coisa é acontecer e
corrigem logo que são alertadas. Outra coisa depois é não o fazer enquanto são alertadas. Eu aqui acho que se aplica verdadeiramente uma situação de crime e, portanto, também fica à espera que o Ministério atue se isto não for resolvido muito rapidamente. Também ficou aqui em espera a tua carta de ouros para a análise que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental fez do custo das várias formas de dívida do Estado, e isto até interessa a quem nos ouve e investiu nos certificados de aforro, Luís. Pois é verdade, num relatório na semana passada, portanto intitulado Condições dos Mercados de Dívida Pública e Dívida Externa, em que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República faz uma análise das várias condições da dívida portuguesa e inclui uma caixa onde analisa a questão dos certificados de aforro e compara o custo para o Estado dos certificados da dívida que o Estado tem via certificados de aforro com outras que tem no mercado, nomeadamente as obrigações de tesouro de 10 anos. E estou a falar dos certificados de aforro, aqueles que foram interrompidos, aquela série que deixou de existir. E deixou de existir com o argumento de que era demasiado caro. Ou pelo menos não era só esse argumento, mas esse era um dos argumentos, que era demasiado caro e mais caro do que outras formas de dívida do Estado. Ora, o que a UTAU mostra é que isso não é verdade. Quando compara com as obrigações de tesouro a 10 anos, a conclusão é que, ao longo de toda a maturidade, considerando até 10 anos, que os certificados de aforro ficam mais baratos. Esta comparação é difícil de fazer, tem as suas limitações, porque os produtos não são iguais. Uma obrigação de tesouro o Estado pede emprestado agora e só paga daqui a 10 anos. No caso dos certificados de aforro, o Estado pede emprestado agora e pode ter de devolver a qualquer momento. A cada 3 meses uma pessoa pode pedir o resgate dos seus certificados de aforro. Portanto, os produtos não são exatamente comparáveis. De qualquer forma, e por acaso até tenho pena que a UTAU não tenha feito este exercício, se formos para o outro extremo e em vez de compararmos com uma obrigação de tesouro a 10 anos, compararmos com os bilhetes de tesouro a 12 meses, ou seja, uma forma de dívida de curto prazo, eu estou totalmente convencido, aliás, pelas contas que eu fiz é mesmo assim, mas não quero estar a pôr as minhas contas na pena da UTAU, que as conclusões seriam exatamente as mesmas. Ou seja, que mesmo comparando certificados de aforro com bilhetes de tesouro a 12 meses, se concluiria que os certificados de aforro não eram particularmente caros. Ou seja, basicamente desmonta-se uma das desculpas que foram apresentadas para acabar com aquela série de certificados de aforro. Aquela série que remunerava a 3,5% e depois veio a seguinte, a série F, que remunera o 3,5%, um pouco menos. O 3,5% é o máximo. Porque depois, se daqui a uns anos as taxas de juros descessem, isso refletir-se-ia, porque esta taxa de juros estava indexada a Euribor. Ok? Portanto, é bom ter noção disso. E há outra coisa que também é interessante, e isto aqui é importante nestas contas, é que esses 3,5% não são 3,5%, porque é preciso descontar a taxa deliberatória que nós pagamos de IRS. Ou seja, não é 3,5, é 2,5 e depois não é 4,5, é 3 quando há aqueles bónus e aquelas coisas todas e portanto quando as contas são feitas com mais cuidado realmente conclui-se que isso que eu disse, que as outras formas de dívida do Estado não eram mais baratas do que os certificados de aforro. E é importante mesmo fazermos essas contas todas. Esta semana foi uma semana marcada aqui por algumas trocas de palavras, alguns avisos. Primeiro foi o Presidente da República a pedir muito cuidado aos bancos centrais em relação àquilo que dizem publicamente. Depois o Primeiro-Ministro a dizer que se não acertamos no diagnóstico, a terapia raramente acerta. E não estava a falar de saúde, estava mesmo a falar de taxas de juro. A tua carta, João Marcos de Almeida, é uma carta de paus para este tipo de declarações. Há mesmo falta de acerto de agulhas quanto à política monetária ou os políticos é que estão a meter-se onde não devem? Não, isto foi um exemplo dos políticos a serem populistas, não é? Porque sabem perfeitamente como é que as coisas funcionam. Aliás, é interessantíssimo ver o Presidente da República avisar a Governadora Central do Banco Europeu para ter cuidado com as afirmações que faz em público. É mesmo da pessoa rir-se, não é? O Ministro da Relações é a pessoa com mais autoridade neste mundo para avisar os outros em relação ao que se afirma em público. Bom, mas todos eles sabem, quer dizer, conhecem os tratados, sabem desde que Portugal aderiu à zona euro quais são as regras, e aqui isto não se aplica só aos governantes portugueses. Houve outros na Europa, por exemplo, a Meloni, a Primeira-Ministra de Itália, também tem expressão, e sabe perfeitamente que a política, que abdicaram de soberania na política orçamental quando aderiram à zona euro,
importante na política monetária, aliás, sabem perfeitamente que o Banco Central Europeu tem as competências que tem e que é uma instituição independente. E, portanto, só dizem isto por razões de populismo, para agradar às pessoas. Isto é o típico populismo de políticos que sabem perfeitamente que o que estão a dizer não vai ter eficácia política, porque não vai ter impacto no processo de tomada de decisão do BCE. Quer dizer, é absolutamente patético e envia um péssimo sinal para os cidadãos, porque está sempre a pôr em causa regras e instituições que não se deviam pôr em causa. Além disso, quer dizer, o BCE não é só bom quando ajuda, quer dizer, na altura que Mário Draghi, durante as crises soberanas europeias, das dívidas soberanas, quer dizer, Mário Draghi foi fantástico porque salvou o euro e depois o BCE, como sabemos, durante anos e anos, incluindo com o atual governo em Portugal, ajudou a estabilizar as dívidas soberanas da zona euro, comprando dívida. Portanto, o BCE não pode ser magnífico em umas situações e depois péssimo noutra. Não pode passar de bestial a besta. Não pode. É verdade que o BCE não é fácil, não tem sido fácil para o BCE combater a inflação. Tudo isso é verdade. António Costa pode ter alguma razão quando diz que o BCE não conhece bem as causas da inflação. É provável que não conheça. Mas quer dizer, o BCE tem os melhores técnicos de política monetária da Europa. Garantidamente conhece melhor que o Primeiro-Ministro. Certamente. Exatamente, é o que eu ia dizer. Se eles não conhecem, seguramente também o Primeiro-Ministro não conhece. Portanto, eu acho que aqui um pouco de recato, de silêncio, não fazer este tipo de afirmações puramente populistas, ficaria bem aos líderes políticos. Eu desconfio que isto é uma preparação para depois atacarem os bancos em Portugal. Então, o primeiro ataque do Banco Central, como sabem que não vão ter qualquer tipo de eficácia, a seguir vão atacar os bancos em relação à questão dos juros. É mesmo isso que vai acontecer. E neste caso, mais uma vez, é lamentável, porque também é populismo. Os nossos ouvintes vão ver daqui a uns dias o Presidente da República e o Primeiro-Ministro a mandarem aviso aos bancos em Portugal em relação às taxas de juros. Susana, queres falar? Sim, eu queria só dizer rapidamente que eu concordo com tudo o que o João disse, mas que de facto nós continuamos a ter uma União Europeia e uma construção da União Económica e Monetária que é coxa, porque nós usamos o BCE para fazer uma coisa para a qual ele não devia servir, que é para corrigir, ou para procurar corrigir, ou enfim, pelo menos há pressões políticas para usar o BCE e a política monetária para procurar corrigir as assimetrias dos choques económicos dentro dos vários países da zona euro, e não é para isso que ela devia servir. E, portanto, até para preservar a verdadeira independência da política monetária, como nós precisamos de preservar, há uma agenda muito importante ao nível da construção europeia, que é uma agenda de haver um verdadeiro orçamento europeu que permita corrigir estas assimetrias. Mas eu estou de acordo contigo. Querem, ou pelo menos alguns querem. Não, com certeza. João, como é óbvio, a questão não é essa. Não querem mudar isso. Claro, repare, isso não invalida minimamente o disparate que foram estas declarações do Costa e do Marcelo. Mas, de facto, quer dizer, nós vamos continuar, como tu próprio disseste, houve outras declarações vindas de outros países, porque, de facto, o Banco Central Europeu é usado para aquilo que ele não devia ser usado. A nossa União continua a ser coxa, era isso. E já que falas em agendas, será que Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, tem algumas, Jorge? Querias falar aqui do facto dele ter escrito aqui um artigo no Público esta semana a falar sobre o governo e do próprio trabalho que ele fez nas finanças quando era ministro. É uma carta de espadas. Sim, Mário Centeno escreveu esta semana num artigo no Público sobre a trajetória económica e financeira do país. Até aqui não há nada de mal, até porque é relativamente comum aos governadores dos bancos centrais escreverem artigos de opinião, especialmente em momentos delicados, até, enfim, aquilo que estávamos a falar mesmo há pouco, o João e a Susana, como é aquele em que vivemos atualmente, com a inflação, em que explicam às vezes as posições do banco, etc. O problema é que Mário Centeno não é um governador central qualquer. Mário Centeno foi nomeado por António Costa para o Banco de Portugal, num caso mais do que evidente de portas giratórias e de conflitos de interesse, que na altura foi devidamente, falado, embora não tenha sido o suficiente para que o Primeiro-Ministro tivesse a decência institucional de não nomear Centeno para o banco.
E, portanto, a independência do Governador do Banco de Portugal, enfim, é bastante questionável, no mínimo. E este artigo vem lembrar-nos precisamente isso. Mário Centeno tem o tom do artigo, é todo um tom de exercício de um membro do Governo, defendendo a trajetória do país e aproveitando para fazer um autoelogio, que até fica mal, que até lhe fica mal a falar do que foi conseguido desde 2016, a convergência com a Europa, enfim, as contas públicas equilibradas, etc. E, portanto, nós não precisamos de muitos motivos para nos lembrar o quão chocante foi a nomeação de Centeno para o Banco de Portugal, mas estes artigos encomiásticos sobre o Governo e a sua trajetória são o pior. Eu sei que é simpático receber o valor que o Mário Centeno recebe e viver em Lisboa, e às vezes é preciso fazer certos sacrifícios, mas, enfim, já que aconteceu o que aconteceu, pelo menos um bocadinho mais de recato não lhe ficaria mal. Luís, querias a propósito falar aqui de uma declaração de Mário Centeno. Esta semana foi fértil em declarações de Mário Centeno, aqui de certa forma como seria de esperar, mas Mário Centeno pôs-se a falar de como é que seria a evolução das taxas de juros nos próximos tempos, e até chegou a dizer que a partir de setembro, outubro ou novembro, já não sei qual é que era o mês, elas começariam a descer lentamente. E isto é mesmo o tipo de declarações que ele não deve fazer, porque para já ele não faz a mínima ideia. Quer dizer, não faz a mínima ideia. Quer dizer, um dia ou dois depois de ele ter falado, tivemos a surpresa, a má surpresa, de que a inflação na Alemanha subiu. E subiu consideravelmente, subiu 0,4 pontos percentuais. Portanto, isso pode ter imediato como impacto, dado o peso da Alemanha na zona euro, isso pode fazer com que a inflação na zona euro já não deixa tanto, ou suba ligeiramente, o que pode fazer com que o Banco Central Europeu seja obrigado a subir mais taxas de juros ainda do que se calhar estava à espera. Portanto, nós não sabemos. E, portanto, ele estar a dar este tipo de informações num momento em que muitas pessoas estão a renegociar créditos bancários. E os bancos, a proposta que fazem tipicamente é esta. É uma taxa fixa há 2 anos, portanto, quando renegociam os créditos, garantem 2 anos de taxa fixa e daqui a 2 anos volta a Euribor mais uma determinada percentagem, mais o spread. Está a dar informações que ele não sabe, que não pode saber sobre a futura evolução das taxas de juros, alterando a forma como as pessoas olham para estes contratos e para o que será razoável esperar. E isto não me parece aceitável, e ele tem de perceber que ele, quando fala, ele não é ouvido como um opinion maker, mas sim como um fazedor de política. E, portanto, se alguém ouve um banqueiro central a dizer que as taxas de juros vão descer a partir de outubro ou novembro, ele não vai estar a perceber que o banqueiro central está a falar dos futuros nos mercados e que está a falar das expectativas incorporadas nos modelos económicos que permitem derivar essas conclusões. E as pessoas pensam que ele está a falar enquanto decisor político e está a dizer que eu fazer parte do comitê que vai decidir de baixar as taxas de juros. E, portanto, não sei, o Jorge deu espadas, não é? Portanto, umas espadas fortíssimas para estas declarações. Mais umas espadas, está a ser um programa recheado. Susana Peralta, tu, nas nossas conversas do WhatsApp, até resumiste bem aquilo que se passa aqui. Não é muito engraçado, porque o que nós temos é temos ao mesmo tempo o Primeiro-Ministro a interferir na esfera do Banco Central, neste caso do Banco Central Europeu, e depois temos o Presidente do Banco Central português a interferir na esfera governativa, enfim, fazendo um elogio, fazendo papel daquilo que são os membros do Governo, obviamente, que é elogiar o seu próprio trabalho, como lhes é próprio e legítimo. Portanto, isto é muito engraçado, e eu acho que o que eu escrevi lá foi, isto já não é bem um conflito de interesse, isto é uma simbiose pura, não é? Portugal não tem instituições, Portugal tem um sincretismo que nos governa, e isso é realmente maravilhoso. Somos um povo abençoado. Perderam todos uma boa oportunidade para estar calados. Isso é verdade, também. E nós vamos calar-nos agora, uma curta pausa, voltamos já para a jogada da semana e a PSD e 1 ano de Luís Montenegro. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos.
Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. E agora, Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. 5 histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Agitações internas há e cada vez menos disfarçadas. Impunha-se que o PSD de Luís Montenegro desse o salto logo neste primeiro ano de liderança, que completa agora, ainda para mais com o governo de António Costa embrenhado em casos e casinhos. É uma pergunta para esta jogada da semana, cheia de política, como nós gostamos. Jorge Fernandes, como é que vês o ano de Montenegro e já agora as alterações nas intenções de voto, que nos ajudam aqui até a perceber melhor as peças-chave neste jogo de xadrez partidário? Bem, acho que Montenegro tem tido grandes dificuldades em afirmar-se como líder do PSD e este ano foi, apesar de tudo, muito mau para o PS, com inúmeras crises auto-infligidas. Foi o pior ano, pelo menos até agora, do governo de António Costa e, portanto, Montenegro, em teoria, teria todas as condições para se afirmar como líder do PSD. Agora, dito isto, eu não sei até que ponto uma leitura um bocadinho mais recuada sobre o PSD nos leva a outro tipo de conclusões sobre os problemas que Montenegro está a enfrentar. Antes de Montenegro chegar à liderança, e portanto durante, por exemplo, o consulado de Rui Rio, dizia-se que os problemas eram, enfim, de alguma maneira conjunturais e que Rio teria culpa, pelo menos em parte, das dificuldades da afirmação do PSD. Agora, quer dizer, a sensação que eu tenho, e acho que mesmo durante o consulado de Rui Rio fui dizendo isso, é que há aqui problemas mais estruturais que o partido tem do ponto de vista de mobilização eleitoral, que provavelmente, quer dizer, não sendo de Montenegro, portanto, a culpa não é diretamente de Montenegro, e ele tem dificuldades, como muito provavelmente qualquer líder teria, em debelá-las. Desde a Troika, por motivos que podemos discutir, mas acho que são mais ou menos sabidos, o PSD nunca mais conseguiu recuperar uma fatia eleitorada do eleitorado, nomeadamente os reformados e uma parte da função pública. E esse problema estrutural do partido existe e Montenegro não está a conseguir resolver. Para além disso, ontem o Pedro Magalhães fez um thread muito interessante no Twitter com uma análise sobre partidos utilizando dados de intenções eleitorais dos últimos meses. E o que vemos é claríssimo, o PS está numa perda forte, na perda mais forte de intenções de voto desde que António Costa chegou à liderança, que no fundo corresponde com esta nossa sensação de que o governo no último ano esteve em dificuldades. No entanto, e isto é que deveria fazer soar os alarmes no PSD, a recuperação do PSD é apenas marginal. Cresce um bocadinho junto do eleitorado feminino, mas pouco mais do que isso. Quem está a capitalizar a erosão do PS não é o PSD, mas sim o Chega, que tem, por exemplo, uma subida fortíssima junto do eleitorado mais jovem. Portanto, a sensação que eu tenho, aliás, isto não é uma coisa que de agora. Durante o tempo do cavaquismo havia claramente uma coligação interclassista, que era a base social do PSD. E essa coligação, na verdade, nunca acabou por nunca ser refeita, talvez parcialmente na altura do Durão Barroso. Esta coligação foi refeita em 2011, numa conjuntura muito particular, que foi a intervenção externa, que foi a falência de Portugal, etc, etc. Agora, mas na verdade, estruturalmente, o PSD nunca mais conseguiu criar uma coligação eleitoral que de alguma maneira consiga ser maior e ser verdadeiramente interclassista na sociedade portuguesa. E essa é a tarefa principal e mais urgente de Montenegro. Portanto, a leitura que eu faço deste ano de Montenegro, por um lado é má, no sentido em que acho que ele não se está a conseguir afirmar. Por outro lado, acho que a sacar a Montenegro muitas das dificuldades que o PSD claramente tem e está a ter, também é um bocadinho pesado demais, porque ele tem, quer dizer, há dificuldades que ele tem que vão muito para além do líder, digamos assim.
João Marcos de Almeida, o facto de Luís Montenegro não estar na Assembleia da República está a ser um problema até para fazer diretamente frente a André Ventura, ou não é por aí? O problema maior terá sido ou tem sido a falta de clarificação sobre alianças com o Chega? Não, isso não é o problema. Quer dizer, o problema não está na Assembleia da República. A falta de clarificação com alianças com o Chega, isso não é um problema nenhum. Isso é um problema criado pelas esquerdas. O problema não está na Assembleia da República, é um problema. Isso é óbvio que é um problema. Mas não está, que já sabia quando se candidatou a líder. Em relação ao balanço deste ano, quer dizer, eu acho que tem um lado positivo. Claramente ele conseguiu unir o partido e, portanto, o partido, as principais figuras do partido estão ao lado dele, ou a oposição está calada, portanto, ele conseguiu unir o partido, que é importante, porque o PSD não estava longe de estar unido durante a liderança de Rui Rio. E aí o Montenegro tem mérito, e é importante ter um partido unido. Agora, mas no Parlamento, tem havido alguma agitação. Entre os deputados lamenta-se uma alegada falta de autonomia e de voz de comando, sobretudo de Miranda Sarmento. Claro que há, porque a bancada parlamentar, no fundo, é a grande herança de Rui Rio no PSD, e as pessoas sabem que as pessoas mais próximas de Rui Rio são a oposição a Montenegro, e usam o grupo parlamentar para fazer essa oposição. Agora, isso obviamente que complica a vida de Montenegro, mas não é o principal problema. Eu acho que o grande problema, e as sondagens refletem isso, com o PS a perder imenso, quer dizer, vem de maioria absoluta, cerca de 45%, 46% de votos para 30% nas intenções de votos, portanto, perdeu um terço, de acordo com as atuais sondagens, perdeu cerca de um terço do seu eleitorado, e o PSD também continua ali à volta dos 30%, portanto, pouco subiu em relação às últimas eleições, ou quase nada. E isso é mau porque mostra uma incapacidade. Os portugueses ainda não olham para o PSD de Montenegro como uma verdadeira alternativa ao PS. E eu acho que este é um problema profundo e que vai para além da liderança de Montenegro e até para além dos problemas que o Jorge apontou, os problemas que resultaram do PSD ter estado no governo nos anos difíceis da Troika e da intervenção externa, após o colapso das finanças públicas em Portugal. O PSD verdadeiramente tem um problema de orientação, quer dizer, também não basta só fazer coligações interclassistas. O PSD não tem um discurso. E eu não sei se o PSD neste momento é um partido com capacidade para construir um verdadeiro discurso e políticas públicas diferentes, substancialmente diferentes das do PS. O PSD tem um grande problema, não consegue afirmar-se como um partido de centro-direita que desenvolve políticas públicas de centro-direita que são a verdadeira alternativa às políticas públicas de centro-esquerda do PS. Não consegue o PSD. Porque o PSD nem sequer sabe o que é como partido. A esquerda ataca o PSD por ser de direita, mas a maioria das pessoas do PSD, ou muita gente do PSD, acha que o PSD não é um partido de direita, que é um partido ali do centro. Partido do centro, eu não sabia o que é isso, ter um partido do centro, não sei se é pairar João, mas política, o PSD escolheu um líder que era o Rui Rio. O Rui Rio não caiu do céu, ele foi escolhido pelo partido. Exatamente. E ele sempre dizia que o partido não era de direita, portanto as pessoas acreditam naquilo que o partido diz. Precisamente, mas isso mostra as grandes contradições que existem dentro do PSD. Há muita gente que está no PSD que se calhar devia estar no PS. Desde a sua gênese, não é? Desde a sua gênese. O Sá Carneiro queria aderir à Internacional Socialista, quer dizer. Absolutamente. Ou seja, o PSD continua refém. É paradoxal, isto é extraordinário. Passou quase meio século do 25 de Abril e o PSD continua refém do contexto histórico muito específico em que apareceu. E mais, leva a esta anormalidade profunda que eu gosto de dizer. Portugal é o único país da União Europeia, o único em 27 países, que não tem um grande partido que se afirme de centro-direita. Não tem. Quer dizer, o PSD não sabe o que é. E quando um partido não sabe o que é ideologicamente, doutrinalmente, tem grandes dificuldades em promover políticas públicas. Cavaco Silva conseguiu aquelas maiorias, não por isso. Apesar disso, Cavaco Silva conseguiu aquelas maiorias porque era um líder em quem os portugueses tiveram confiança,
e Portugal estava a crescer economicamente, estava-se a desenvolver. Portanto, no fundo, o PSD na altura era um partido do desenvolvimento económico e que levou benefícios económicos à maioria da população portuguesa. Mas não foi por nenhuma clarificação doutrinária, nem sequer por políticas públicas, especialmente de centro-direita. E Portugal vive nesta anormalidade. É o único país da União Europeia que não tem um partido que se afirme como um partido de centro-direita. E o PSD tem uma enorme dificuldade de ultrapassar o seu nascimento, a conjuntura muito específica do seu nascimento. Caramba, já passaram 50 anos. É uma coisa extraordinária. Isso deixa Portugal e o seu político português completamente coxo. E também ficou coxo, aproveitando aqui esta expressão, Luís, a tua intervenção na semana passada, porque estavas a falar do PSD, de Pinto Moreira, do deputado arguido que regressou ao Parlamento. Não tiveste muito tempo para concluir e aproveitamos aqui agora este espaço e também aqui olhando para esta perspectiva do futuro e de como é que o governo do PS se pode comportar e Montenegro, o que é que deveria estar a fazer? Obrigado, vou aproveitar então. Mas deixa-me só aqui dizer uma coisa em relação ao que o João estava a dizer sobre Cavaco Silva. Alguém que leia as biografias de Cavaco Silva, a leitura que eu fiz e que não aconselho, vê de facto que o pensamento dele é puramente keynesiano. Aquilo cabe perfeitamente dentro de um líder do PS na parte económica, na parte moral e depois como lidou com outras coisas, não. Mas na parte económica é um pensamento puro keynesiano de socialista com boa vontade. Mas aquilo em que eu estava... Social-democrata. Sim. É social-democrata. Pois, aliás, Luís, só para acrescentar muito rapidamente, o PSD é o único partido que tem o nome de social-democrata, que é o Partido Social-Democrata, no grupo PPE de centro-direita do Parlamento Europeu. Quer dizer, o PSD é um caso de estudo, de verdadeiramente de estudo. Deixamos isso para o Jorge. Não, mas só 30 segundos. Quer dizer, mas isto também tem a ver com a natureza da transição em Portugal. Em 74, o PSD, quando foi criado, era impossível no clima político e por várias razões afirmar-se como um partido de centro-direita clássico europeu. Mas já passaram 50 anos, Jorge. Eu sei, mas essas coisas deixam uma marca fortíssima. Bem, mas quer dizer, por amor de Deus, está na altura de ultrapassar essas marcas, que senão não vamos a lado, nem o PSD vai a lado nenhum e Portugal fica sempre coxo, politicamente. Luís. Eu aqui concordo com o João. De facto, acho que nos faz falta um partido de direita que se assuma de direita democrática, quer dizer, e acho que é péssimo deixar isso para o Chega. Mas aquilo que eu estava a falar, que eu queria falar na semana passada, era falar das condições objetivas que o PSD tem nos próximos tempos. E estamos numa situação em que o PSD pode perder a sua oportunidade para virar o ciclo. Quer dizer, quando o Cavaco Silva se tornou líder do PSD e ganhou as eleições, gerou-se ali um ciclo social-democrata. Depois, quando o Guterres conseguiu tomar as rédeas do poder, até hoje tivemos um ciclo socialista. Mas neste momento, quer dizer, com a possibilidade de, a qualquer momento, António Costa sair das eleições. De sair do PS e, portanto, não concorrer às próximas eleições. De o PS ter como candidato a primeiro-ministro uma pessoa como o Pedro Nunes Santos, que fez um trabalho terrível, como nós sabemos, enquanto Ministro das Infraestruturas. Quer dizer, e será patético se um líder do PSD não conseguir aproveitar isso e não conseguir fazer frente a um líder do PS que tenha esse historial. E estamos nós agora a ver, com a economia que parece estar a recuperar, quer dizer, um partido que tome as rédeas do poder em 2024, que é uma hipótese, não é? Caso o António Costa saia de Portugal, quer dizer, pode ter de facto uma conjuntura económica tão favorável à sua frente que pode gerar um novo ciclo político. E é um bocado esquisito como é que este cheiro do poder, e aqui o cheiro do poder até de longo prazo, não consiga juntar os militantes do PSD de forma a fazerem aquilo que Guterres fez enquanto foi líder da oposição, que foi preparar verdadeiramente uma alternativa. O PS, quando o Guterres estava à frente, quer dizer, organizou aqueles Estados Gerais... Luís, só uma coisa, desculpa, mas esse é que é o problema, eu não sei se há...
capital intelectual. Tem de haver, capacidade Tem de intelectual. haver, Mas não sei, mas é que eu conheço montes de, muita gente do PSD, Luís, o padre António Vieira dizia: se nós olharmos para o rio e não vemos peixes, é porque não há peixes. Mas eu vejo peixes. Eu vejo peixes. Vejo o Miguel Poiás Maduro. É mais otimista que eu. O Miguel Poiás Maduro é do PSD. O Fernando Alexandre é do PSD. Eu vejo dezenas de pessoas. Honestamente, o que lhes falta é um projeto... Deixa-me só acabar isto, porque já a semana passada queria falar nisto. O que lhes falta é verdadeiramente um projeto mobilizador. Os Estados Gerais do PS. O PS foi descobrir pessoas que não existiam e que ainda hoje estão ativas na política. Eu agora não tenho a certeza absoluta, mas acho que Augusto Santos Silva apareceu exatamente nos Estados Gerais do PS. Nós podemos não gostar dele, mas a verdade é que é um ativo do Partido Socialista que surgiu naquela altura. Quer dizer, custa-me perceber que o PSD não consiga fazer o mesmo. O peixe existe. Não é possível que uma percentagem tão grande da sociedade que está ali representada pelo PSD, apesar de tudo, ainda é um grande partido, que não tenha quadros competentes entre empresários, entre académicos e entre gestores de topo. Não consigo acreditar. Susana, desculpa. Tendo ou não tendo quadros, Susana... O que eu ia dizer era isto que o João está a dizer. Eu olho para o Rio, o padre António Vieira, para o Rio não vejo peixe, é porque não há peixe. Mas isso ignora que nos partidos há estratégias que tapam os peixes, não é? Ou seja, o poder, as lógicas de tomada de poder e de manutenção desse poder nos partidos levam muitas vezes a esconder os peixes, a deixá-los como, a fazer com que eles não venham à tona quando esses peixes não representam a linha dominante do partido, e portanto isso também é o problema. Quando o Luís diz que os vê, não é? Eu também, parece-me evidente que há a lógica de quem tem o partido, de quem detém o poder no partido, não quer que essas pessoas sejam vistas ou ouvidas ou não sei o quê. Portanto, isso é a própria perversão do sistema, que eu não sei bem como é que é de resolver, porque eu não estou no partido, mas eu acho que tem que haver também, como contraponto a isso, uma certa vontade de sobreviver. E essa não parece existir, retomando também aquela questão do Jorge, acerca do tweet do Pedro Magalhães de ontem, onde nós vemos que quem está a capitalizar isto é o Chega, e isso é péssimo para todos nós, não apenas para o PSD. O PSD, independentemente dos problemas que possa ter internos e de discurso e tudo mais que vocês estão a falar, por acaso temos um Presidente da República que é do PSD, que está num segundo mandato muito mais vigilante, é o que promete Marcelo Rebelo de Sousa, depois de todos os casos e casinhos e da crise política, mas o Presidente tem complicado a vida ao líder do PSD, Susana? Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa é muito difícil dizer a quem é que ele facilita a vida e a quem é que ele complica a vida, porque ele vai alternando na sua posição pública. É muito difícil, é uma pessoa muito errática, como o João disse e bem, fala demais. Eu recordo que, como nós aqui analisámos a semana passada, no momento em que ele tinha dito, não, isto agora eu vou aqui assumir uma posição institucional e tal, vou vigiar o governo, e depois acontece esta pouca vergonha do Falcon, e a primeira coisa que ele faz é vir defender o primeiro-ministro. E, portanto, eu acho difícil acho difícil de dizer o que é que ele está a fazer. Agora, o que eu acho é que Montenegro já é crescido, e, portanto, ele tem que conseguir forjar uma estratégia independentemente das ajudas e de ter de Belém dar a mão ou não para essa estratégia, não é? Isso parece-me bastante evidente. E eu tenho, por acaso, uma pergunta que eu queria deixar relativamente à estratégia de Montenegro. Portanto, eu escrevi hoje no Público acerca do orgulho gay, ou do orgulho LGBTQIA+, para ser mais inclusiva, em 2023, enfim, porque estamos na semana do orgulho gay, portanto, 28 de junho foi o dia, em 1969, em que houve um ataque da polícia, em que houve confrontos entre a comunidade gay de Nova Iorque e a polícia, precisamente por causa de intervenções policiais que se faziam nos bares dos gays, etc. Portanto, 28 de junho é o dia do orgulho gay e a pergunta? E a minha pergunta para Luís Montenegro. A minha pergunta para Luís Montenegro é o que é que Luís Montenegro acha dos direitos consagrados que já existem no ordenamento legislativo português relativamente à comunidade LGBTQ. Ou seja, por exemplo, Luís Montenegro votou contra o casamento por pessoas do mesmo sexo, nunca mais se pronunciou sobre isso. Recentemente o Público fez uma peça sobre este tema, enviou perguntas ao PSD que continuam sem resposta. E quando a Constituição foi revista em 2004 para se incluir no artigo 2, que, digamos, densifica
densifica os diferentes domínios nos quais não deve haver discriminação, para se incluir nesse artigo 2 a orientação sexual. Luís Montenegro foi um dos deputados que assinou a declaração de voto, que tem um articulado que não vamos agora aqui detalhar, mas que depois no artigo 9º dessa declaração de voto diz assim: também esta formulação do artigo 13º, número 2 da Constituição não pode remover do Código Penal os artigos tal e tal relativos ao abuso sexual de menores. Portanto, ele abre a porta explicitamente para o facto da nossa Constituição consagrar a não discriminação em função da orientação sexual vir depois, mais tarde, repercutir-se no Código Penal para, digamos, despenalizar o abuso sexual de menores. Eu gostava de saber duas coisas, Luís Montenegro, vamos manter o casamento por pessoas do mesmo sexo ou o PSD tem uma agenda quanto a isso? Devo dizer que Alexandre Poço já veio dizer que é a favor. Portanto, a JSD aparentemente está do lado bom da história e por isso mesmo eu agradeço a Alexandre Poço. E a minha segunda pergunta para Luís Montenegro é se ele ainda considera que garantir os direitos de não discriminação às pessoas às pessoas de orientação sexual não heterossexual coloca em risco os direitos dos menores a não serem abusados sexualmente. Ficam feitas essas perguntas, afinal são duas. João Marcos de Almeida, 30 segundos, é um trunfo que sai daí? Sim. Não é trunfo, não tem nada a ver com o que a Susana disse, era em relação a Belém. Eu acho que é muito importante, obviamente, que Montenegro não tem que entrar em guerra com Marcelo, mas Montenegro tem que ter autonomia política total em relação ao Presidente da República, total. Não pode contar com o Presidente da República para chegar ao poder e tem que desenvolver uma alternativa ao PS que não tenha nada a ver com Belém. E eu receio que neste momento possa haver alguma influência de Belém sobre Montenegro e eu acho que isso não é positivo. O Presidente da República não tem que ajudar nenhum partido, nem o seu, e o seu partido tem que ser completamente autónomo e independente do Presidente da República para chegar ao poder. Deixamos aos nossos ouvintes do Spotify uma pergunta. Luís Montenegro está a ser um bom líder? Sim, ainda só passou um ano. Benefício da dúvida até às europeias? Não, por causa do Chega, são as 3 respostas. Se nos ouve a partir desta aplicação pode responder. Temos mais Fora do Baralho para a semana. Para os ouvintes mais atentos, hoje não houve copas na primeira parte e devo dizer que as copas são para mim, que vou de férias de 2 semanas, mas os nossos 4 ases nunca perdem uma jogatana. Boa primeira quinzena de julho para todos.